Olá, seja muito bem-vindo ao Garou. E no vídeo de hoje, vamos tratar das questões que envolvem o embate entre alma exterior e alma interior, fazendo uma aproximação entre a história O Proprietário de Genzen-kan, do Gekigakai Yoshiharu Tsugi, e o conto O Espelho, do escritor Machado de Assis. Primeiro, vamos falar do Proprietário de Genzen-kan, uma história que me fascina há muito tempo, escrita e desenhada por Yoshiharu Tsugi, um dos grandes Gekigakas da revista Garou, e autor de outra cultuada história chamada Neji Shiki. Em O Proprietário de Genzen-kan, acompanhamos um forasteiro de rosto encoberto por sombras e que chega em uma cidade meio que abandonada, formada em sua grande parte por idosos, e que é estranhamente familiar a esse forasteiro, que acaba indo para uma loja de bugigangas e se interessando por certos jogos e uma máscara de Tengu. O vendedor, então, diz ao forasteiro que ele se parece muito com o proprietário do hotel de Genzen-kan, que chegou na cidade há muitos anos e que tinha escolhido os mesmos jogos e a máscara de Tengu. Curioso, o forasteiro acaba pedindo para que o dono da loja lhe conte a história desse tal proprietário, que se parece muito com ele. E com isso, voltamos ao passado, onde o proprietário de Genzen-kan, na época também um forasteiro, chega na mesma cidade sem rumo, que também vai para a loja de bugigangas, escolhe os mesmos jogos e a máscara de Tengu e vai se hospedar no hotel de Genzen-kan, que na época pertencia a uma mulher sem família. Chegando no hotel, o forasteiro descobre que a dona tem uma incapacidade de se comunicar e que fica despejando palavras incompreensíveis. Em certa altura, o forasteiro decide tomar banho, mas acaba desistindo por conta de ter outras mulheres no recinto, se banhando, e mesmo que elas sejam mais velhas, ele aparenta ter uma certa vergonha. Depois, no que parece ser um café da tarde, o funcionário diz ao forasteiro que a dona do hotel ficou com essa deficiência em se comunicar por conta do karma de uma vida anterior, e que sem a existência de uma vida anterior, não estaríamos aqui, pois não ter uma vida passada é a mesma coisa de ser um fantasma, trazendo aqui outra possibilidade de interpretação muito interessante para a história, que parece trabalhar com a ideia de reencarnação do espírito em um novo corpo, ideia muito presente na doutrina espírita e em algumas religiões de matriz africana, como o candomblé. Com a chegada da noite, novamente o forasteiro se recusa a ir se banhar com uma mulher presente, sendo dessa vez a própria dona do hotel que está se lavando. Só que após o funcionário insistir, o forasteiro acaba aceitando ir banhar-se, e ao avistar a proprietária, vemos que o forasteiro olha para a dona do hotel com olhos de cobiça, até o momento em que ele a agarra pelos pés e a ataca. Ambos caem em uma luta corporal que termina com a dona do hotel fugindo, não antes de escrever a palavra habitação no espelho da banheira. E é aqui que as coisas começam a ficar cada vez mais enigmáticas, pois depois dessa cena da banheira, quando a dona do hotel está se arrumando em seu quarto, vemos uma sombra do forasteiro que se esgueira lá fora, e quando ele abre abruptamente a porta do quarto, o forasteiro está usando a máscara de Tengu que ele havia comprado na loja de bugigangas. E assim, termina a história do proprietário, e voltamos para o tempo presente, em que o dono da loja também nos diz que após os eventos contados, a dona do hotel acabou se casando com um forasteiro, que passou a ser conhecido como o proprietário de Genzen-kan. O forasteiro recém-chegado, tão interessado com o proprietário que se parece com ele em gostos e aparência, decide então ir até o hotel de Genzen-kan, e essa resposta causa um tipo estranho de medo nos moradores, que ficam bem aflitos, aterrorizados, dizendo que se ele for até lá, vai acontecer uma tragédia. Todos tentam impedi-lo aos gritos de que alguém deve ir avisar o proprietário de Genzen-kan da visita do forasteiro. Enfim, o forasteiro chega no hotel de Genzen-kan. Vemos o antigo forasteiro e agora proprietário de Genzen-kan casado com a dona do hotel, ambos mais velhos. Aos poucos, o forasteiro, que ainda não podemos ver o rosto, vai se aproximando do casal. Um vento forte bate e na última página ele se revela, usando a máscara de Tengu, que o proprietário de Genzen-kan usou no passado para entrar no quarto da dona do hotel. E assim, a história termina. Essa história é muito misteriosa e aberta a diversas interpretações, pois afinal, qual o significado da máscara de Tengu? Qual a relação do forasteiro que chega na cidade com o proprietário de Genzen-kan? E por que eles são tão parecidos? Na minha opinião, a máscara de Tengu na história serve como um objeto usado para encobrir os verdadeiros instintos e desejos do proprietário, e talvez o forasteiro, que é muito parecido com o proprietário, quase que um gêmeo,
seja a verdadeira identidade interna do proprietário de Genzen-kan, que acaba voltando para assombrá-lo. A recusa do proprietário no flashback de se banhar na presença de outras mulheres, mesmo que sejam idosas, parece ser uma repreensão autoimposta, que em certa medida impede o florescimento de um instinto selvagem, que não se controla na cena de violência com a dona do hotel, mas que só se manifesta 100% pelo ato de se fantasiar, de se esconder por trás da máscara de Tengo. Depois de ler O Proprietário de Genzen-kan, me peguei pensando bastante nesse embate entre o público e o privado, o interno e o externo. E como uma forma de complementar essa questão trazida pela história do Tsugi, vamos conversar sobre o conto O Espelho, do Machado de Assis, que também traz quase que essa mesma reflexão, só que de uma forma diferente. Nesse conto bem curtinho, acompanhamos um grupo de 5 amigos que conversam em uma casa localizada no Morro da Santa Teresa. Bom, na verdade apenas 4 deles conversavam calorosamente, enquanto um se mantinha quieto. Seu nome é Jacobina, que ao ser desafiado para falar e dar sua opinião sobre os assuntos que estavam sendo ali tratados, Jacobina então decide fugir dos temas predominantes e aceita falar, contanto que seja algo sobre a natureza humana e a existência de 2 almas em cada criatura humana. Uma delas, aquela que ele diz olhar de dentro para fora e a que olha de fora para dentro. Sendo que a alma externa e interna são complementares ao homem e que perder uma delas é necessariamente perder metade de sua existência. Tanto que para explicar isso, Jacobina dá exemplos como o do personagem Shylock das histórias de William Shakespeare, que após perder seus ducados, diz que isso significava sua morte. Ou seja, a alma exterior de Shylock era o seu ducado, mas Jacobina também alerta que por vezes a alma exterior pode ser outras coisas, como um espírito, um fluido, um homem ou um objeto. Jacobina diz também que a alma exterior não é estática e que pode se transmutar com o decorrer da vida, como por exemplo para um cavalheiro, em que a alma exterior no começo pode ser um chocalho e mais tarde ser uma irmandade. Com as perguntas de seus companheiros, Jacobina decide então contar uma história de sua adolescência, que explica melhor o seu ponto. Quando tinha 25 anos, Jacobina foi nomeado alferes da Guarda Nacional e com toda a pompa despertou o orgulho e inveja de muitas pessoas. Nessa época, ele foi ficar um tempo no sítio de sua tia Marcolina, onde era tratado como senhor alferes em todos os cantos, seja por sua tia, pelo cunhado de sua tia ou pelos escravos. Tamanho era o orgulho de sua tia que ela se encarregou de colocar no quarto de Jacobina um espelho para ele se ver todos os dias de farda do alferes, que vai aos poucos eliminando o homem que a veste, restando-lhe apenas uma parte mínima de humanidade. Em certo dia, uma das filhas da tia Marcolina fica à beira da morte, e assim ela precisa ir ao encontro dela, deixando Jacobina sozinho no sítio. O tempo vai passando, sua tia não volta, e Jacobina nos conta que foi ficando cada vez mais triste, principalmente após a fuga dos escravos, que sempre se referiam a ele como senhor alferes. Sem ninguém para lhe reconhecer ou chamar de alferes, Jacobina conta que sua segunda alma, a do alferes, foi minguando, até que um dia, ele, que desde que ficara só nunca tinha olhado para o espelho, decidiu fazê-lo, e para sua surpresa, aquele que ele vê refletido no espelho é uma figura vaga, esfumaçada, uma difusão de linhas distorcida e meio irreconhecíveis. Jacobina então decide vestir sua farda de alferes, e ao se ver novamente no espelho, a sua imagem volta a ficar nítida, pois Jacobina volta a completar sua alma interna com a sua alma exterior, que tinha perdido o propósito sem a farda. Aquele jovem Jacobina tinha reencontrado sua alma exterior, sua outra metade que lhe permitiu sobreviver mais 6 dias de solidão, se vendo no espelho diariamente vestido como alferes. O conto termina no momento em que seus amigos, absortos em pensamentos por conta da história, recobram a consciência, porém tarde demais, pois Jacobina já tinha descido as escadas para ir embora. Perceba que a roupa de alferes de Jacobina acaba subjugando a sua alma interna. Jacobina passou a existir apenas como uma figura difusa, pois sua persona predominante virou sua alma exterior. Note também que tanto a história de Tsugi quanto o conto do Machado tratam em certa medida, na minha leitura, do embate entre público e privado, alma exterior e interior. Ao vestir a máscara de Tengo, sua alma externa, o proprietário de Genzen-kan potencializava a sua verdadeira face, sua alma interna, e que ele tanto escondia se negando em banhar-se na presença de outras mulheres, enquanto que Jacobina, por outro lado,
passou a necessitar da farda de alferes, não para liberar sua verdadeira alma interna, mas sim para completar sua alma interna que tinha se perdido em detrimento do Jacobina exterior, o Jacobina alferes. O conto do Machado é um verdadeiro estudo da alma humana, mais direto em uma possível interpretação, só que não menos complexo que a história de Tsugi, que propicia outros entendimentos possíveis, sendo essa característica o que mais me chama a atenção em O Proprietário de Genzen-kan. E é isso. Espero ter contribuído com uma boa reflexão sobre como nossa alma externa e interna vivem em embate, seja para o bem ou para o mal. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, deixar um comentário aí embaixo e nos vemos numa próxima aqui no Garou.